com a escola bíblica, devido à nossa mudança. Aí eu resolvi trazer para os irmãos hoje a segunda lição da escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Os irmãos abram suas revistinhas na lição de número 2, imagens bíblicas da igreja. Nesse trimestre estamos estudando o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Todos abriram? Amém. Vamos estar lendo o nosso textual? Vamos estar lendo o nosso textual, que diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está em 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 9, a nossa verdade prática. Por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito revela-nos quão gloriosa ela é. A leitura diária, meus irmãos, se vocês quiserem ler durante a semana, para os irmãos que não têm a revistinha, a gente pode estar postando no grupo da igreja também, para os irmãos estarem lendo. Vamos ler a nossa leitura bíblica em classe. Eu vou estar lendo o primeiro verso e os irmãos dão sequência em nome de Jesus. Aleluia. Efésios capítulo 5, verso 25. Vós, maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. 1 Pedro capítulo 2, verso de número 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erreis, não eres povo, mas agora sois povo de Deus. E não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Já vamos passar para a introdução, meus irmãos. Eu quero ver se dá tempo de fechar essa aula completa. Introdução. A igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam um relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da igreja de Cristo que comunicam o relacionamento
que descrevem um relacionamento. Primeiro subtópico, a noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia nos usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como virgem pura, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Convém destacar que a palavra prega paterno, grega paternos, traduzida em 2 Coríntios 11, 2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Amém? Amém. Meus irmãos, aqui no princípio desse estudo, nós vemos que a Bíblia, ela trata a igreja como noiva de Cristo e como esposa de Cristo. Quando nós vemos a palavra imagem, algumas pessoas podem achar até estranho, porque pode levar a entender as esculturas, a idolatria. Mas a imagem que esse estudo reflete não tem nada a ver com o tipo de imagem de idolatria. Simplesmente é a imagem que o cristão
que a trate com carinho, respeito e dê o valor que ela merece ter. O que Jesus faz com a sua igreja: dá amor, carinho, honra e dá o respeito que ela merece ter e o valor que ela merece ter. E o maior desejo do homem é ser honrado, receber a honra no seu ministério, receber a honra no seu casamento, ser respeitado pelos seus, da mesma forma que Jesus também quer da igreja. Receber a honra que ele merece da igreja é ser respeitado da forma que ele merece da igreja e ser tratado da forma que ele merece na igreja. Esse é o relacionamento que essa missão quer nos ensinar. Um relacionamento puro, limpo e cristalino, tal qual Jesus teve pela sua igreja e ainda tem. Porque ele saiu como carne, mas retornou como espírito. Verso 26, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Todo o pecado que nós constituímos dia após dia, antes mesmo de nós sermos chamados por Jesus, foram lavados pela água, quando nós passamos pelo batismo. Mas depois de passar pelas águas, eu continuo pecando. Eu ainda não sou totalmente santo. Então, como é que esses pecados são purificados se eu não passo novamente pela água? Através da palavra, através da Bíblia, a palavra de Deus.
relacionamento da igreja com Cristo? Não, ele não pode. E como que é um relacionamento perturbado dentro da igreja, entre os cristãos? O homem não respeita a sua esposa, porque nós sabemos que tem muitos casos de pastores que batem nas suas esposas. Diz respeito à lei de Deus, porque a Bíblia nunca manda o homem levantar a mão para a sua esposa. A Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao marido, mas não ser pano para limpar a mão dele. O homem que deixa a sua esposa dentro da sua casa e sai para fazer visitas sozinho, e no meio dessas visitas ele acaba se interessando pela varoa que ele foi visitar e trai a sua esposa. Um relacionamento indigno de ser comparado com a igreja. Relatos, irmãos, que são reais e verdadeiros. Isso que eu estou falando aqui não é nada criado pela minha mente, não. São coisas que acontecem. Quantos casamentos cristãos acabaram porque o homem, ao invés de procurar uma pregação dentro da internet, foi ver coisas que não devia e a esposa descobriu? Quantos relacionamentos foram destruídos dentro da igreja por causa da mentira? Quantos casais deixaram de existir dentro da igreja? Por quê? Porque o homem quis pegar a tradição mundana e fazer despedida de solteiro. Quantas mulheres deixaram de aceitar homens como seus noivos? Porque aqui dentro da igreja é uma maravilha, é um homem de Deus, mas lá fora só fala bobagem, escuta a música do mundo, passeia com os outros amigos, vai jogar um futebol e esquece que a mulher está em casa, esquece de voltar para casa. Depois a Bíblia fala: não vos assenteis na roda dos escarnecedores, mas também fala: não comeis e bebeis com leves. Mas quantos cristãos que eu conheço que saem do seu esporte, porque não é pecado praticar o futebol, mas ao invés de ir para casa cuidar da sua esposa, vai para o bar, sentar com os amigos, não bebe, mas vai para o bar. Aí passa um irmão que é da igreja e fala: mas é fulano, mas gente, o que ele está fazendo aí? Vai ser doido, eu não posso, sai da igreja. São imagens perturbadoras que estão sendo passadas da igreja para o mundo lá fora. Relacionamentos que não condizem com a fé cristã. Tem como ter um relacionamento sarado, sadio em Deus? Tem. Seguindo a palavra do Senhor. Um casal que se respeita, um casal que obedece às leis de Deus, um casal que busca sempre estar em comunhão com Deus. E quando a opinião dos dois diverge, vai para o joelho pedir a Deus a confirmação daquilo que tem que ser feito. Não vai bater boca entre si. Vamos entrar num acordo. Não tem concordância, esquece esse assunto, não é de Deus. Porque o que vem de Deus não traz discórdia, não traz bagunça. Tudo que vem de Deus traz paz. Então, se está causando briga é porque não é para ser. Se está causando discordância, não é para ser. Ah, mas está me dando paz no coração. Então vai em frente, meus irmãos. Ah, não, está dando paz na minha família, na minha casa. Vai em frente, é de Deus. Dúvida nunca vem de Deus. Terceiro subtópico: rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Atos 20:28. Aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus, e a metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor, Paulo deixa claro que esse rebanho custou alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência em 1 Pedro capítulo 5, versos 2 e 3. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra que o pastor não pode fazer seu trato com a igreja, pois ele
para o rebanho de Deus. Nós vemos, meus irmãos, que de toda forma Deus trata com um relacionamento aqui, já entre o pastor e as ovelhas, mas é um relacionamento. Glória a Deus, Jesus. Porque todo relacionamento é constituído de paz, amor, confiança, harmonia e misericórdia. Todo aquele que é constituído não somente como pastor, mas como líder, seja de qual for o seu ministério, seja de música, seja de oração, seja de visita, seja de ministério de missão, qualquer ministério que você é colocado na liderança, você tem que aprender primeiramente como amar as pessoas que vão te ajudar nesse ministério. Você tem que aprender a respeitar essas pessoas, por mais que essas pessoas não vão te respeitar, porque muitos deles não vão aceitar a sua opinião, muitos deles não vão aceitar o que você tem como disponibilidade para fazer. A sua autoridade vai ser contestada, mas isso não está diferente do que Jesus fez, não. A autoridade de Jesus foi contestada. Teve muitos que disseram para ele: tem demônio. Muitos disseram para ele: se tu és o Cristo, desce da cruz e nós vamos acreditar em você. Não acreditavam que ele era o Messias. Muitos fizeram isso com ele. E hoje não é diferente. Quem está na frente da igreja sabe, a maior parte da igreja apoia o pastor, mas a outra parte vai contra. Porque o pastor está dando oportunidade para fulano, não me dá oportunidade. Mas a pessoa não vai lá e dobra o joelho e fala assim: ó pastor, eu quero louvar, eu quero cantar, eu quero fazer isso, nada não. Fica quietinho no seu canto, não se propõe a fazer nada na igreja. E quando o pastor chega e pergunta: você quer fazer parte de alguma coisa? Não, pastor, eu prefiro ficar quietinho aqui. Mas quando o pastor levanta alguém, é o primeiro a falar mal. É o primeiro a incentivar contra. Fulano não merece, fulano não tem capacidade, fulano não dá conta, não sei nem o que ele está fazendo lá. Mas quando, meus irmãos, um líder é levantado, primeiramente ele é levantado por Deus, não é pelo homem. Nenhum presbítero é ungido a presbítero se antes não tiver sido ungido a presbítero no coração de Deus, passado para o coração do pastor. Nenhum pastor é consagrado sem a permissão de Deus. Então esse relacionamento que a Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos, ele começa primeiramente com o coração de Deus, para depois ir para o coração do homem. Vem de Deus, passa para o líder e depois para a ovelha. Tem que haver um comum respeito, porque nós sabemos que a Trindade Santa são três e os três concordam em um. E não pode ser diferente quando essa Trindade Santa não é constituída somente de Pai, Filho e Espírito Santo, não. Ela também é constituída de Deus, pastor e ovelha. Tem que haver um comum senso dos três também. Deus fala, o pastor obedece e passa para a ovelha vai te obedecer? Não, tem que obedecer. Tem que haver um respeito. Porque da mesma forma que vem de cima para baixo, também vai de baixo para cima. É verdade. Se o respeito vem de cima para baixo, o desrespeito vai de baixo para cima, o que é que Deus faz? Esse aí não serve não. Pode deixar ele no cantinho da igreja sem fazer nada. Não cresce, não prospera, não recebe nada de Deus. Aleluia. Porque não há um relacionamento com a igreja e muito menos com Deus. É, Jesus, aleluia, Deus. Vamos estar lendo o segundo bloco da página 14. Imagens que descrevem função. Imagens que descrevem função. Primeiro subtópico: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, da mesma forma Deus possui um povo debaixo de um novo pacto.
Nós costumamos dizer que a antiga aliança, ela vem de Abraão para trás, e a nova aliança de Abraão para frente. Só que nós vemos que o homem quebrou a aliança com Deus 400 anos de Cristo. Foi onde Deus iniciou o seu silêncio do Antigo ao Novo Testamento. Um silêncio de 400 anos. O povo se revolta contra Deus, quebra a sua aliança, e Deus resolve deixar o povo à mercê da sua própria vontade. Só que como Deus ele tem um amor muito grande pela sua noiva, pela sua igreja, o que ele faz? Mandei meus profetas, o povo não ouviu. Levantei reis, o povo não quis segui-los. Então agora eu vou fazer diferente. Eu vou mandar meu filho. Porque a esse eles ouvirão. Mas a Bíblia nos diz, nos Evangelhos, que ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Aquela nação eleita, aquele sacerdócio real, aquele povo adquirido, se levantou contra o próprio Filho de Deus. Mas dentre esses que se revoltam contra Deus, existem aqueles que amam a Deus. E acreditem, meus irmãos, a carta de Paulo a Tito diz no capítulo 2, se não me falha a memória, ou capítulo 3, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para educar-nos, para vivermos no presente século, sensatez e honra, aguardando a manifestação da gloriosa presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a graça de Deus ela se manifesta para todos. Para todos. Mas nem todos a querem. Jesus ele veio para todos, mas nem todos o receberam. O reino do céu está de portas abertas para todos, mas nem todos querem ir para o céu. Então, como é que nós sabemos quem é e quem não é escolhido, quem vai e quem não vai para o céu? Seguindo a palavra do Senhor. Porque o próprio Jesus diz: todo aquele que nele crê será salvo. É verdade, Jesus. E o próprio Jesus também disse: conheceres a mim, conhecerão também a meu Pai. E em verdade eu vos digo: se já conhecem a mim, conhecem também a meu Pai. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Todo aquele que nele crê, todo aquele que a Ele busca, todo aquele que a Ele adora, todo aquele que a Ele entrega todos os seus problemas, dificuldades da sua vida e todos os seus planos. Você é sim sacerdócio real, você é sim nação santa, geração eleita, é um
Imagens que descrevem habitação. Santuário de Deus. Desculpa, página 10. Página 15. Ação diferente. Essa é o professor. Ação do professor. A minha tem mais páginas. Desculpe. A página é diferente para vocês. No tópico 3, imagens que descrevem a habitação. Santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir da sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo a igreja. Ela é um templo do Espírito Santo. A igreja é retratada como um santuário e habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. Mas, na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. Isso também significa que Deus habita a igreja. Ele é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. Segundo tópico, casa de Deus. Vai dar para a gente ler e eu fazer a interpretação dos trechos. Só esse aqui para fazer a interpretação. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. As famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear o seu comportamento na sociedade. Meus irmãos, o que nós vemos hoje em dia, transformando a igreja que Deus considera como santa e imaculada, é o que nós falamos no início. Uma imagem completamente diferente daquilo que Deus faz. E como está escrito aqui, as pessoas estão modificando a igreja, porque muitos olham para os templos e já falam, ali tem uma igreja.
E guarda com vocês. O corpo de Cristo, ele é imaculado. E nós fazemos parte desse corpo. Nós fomos constituídos como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus. Então não vamos nos deixar contaminar pelas coisas lá de fora. Não vamos deixar que mudem a imagem da igreja santa do nosso Senhor. Vamos mostrar para eles que nós ainda somos aqueles que estamos de pé dispostos a adorar a Deus, a fazer com que o nome dele seja engrandecido, mostrar para esse povo que ainda se adora com excelência, que ainda tem coração pronto para adorar a Deus, e de toda forma que se levantarem contra a igreja, ela não sucumbirá, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Vamos nos colocar aqui para que eu estou olhando, o tempo já se encerrou. Em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Deus querido, Deus santo, Deus amado, Senhor, nosso Pai de misericórdia, abençoado seja o teu santo nome, ó Deus, em nosso meio, e que nós, ó Pai, sejamos dignos cada vez mais de ter a tua presença, de estar no teu caminho, de estar na tua casa fazendo a tua obra, Senhor. Pedimos perdão, ó Pai querido, por todos os nossos erros, por todos os nossos pecados, ó Pai, cometidos no dia a dia, mas te peço, Deus, que não olhe para isso, ó Pai, olhe somente para o nosso coração, que ainda está disposto a adorar e engrandecer o teu nome. Abençoa, ó Pai, cada irmão que aqui esteja, Deus, honrando e glorificando o teu nome. Abençoa, ó Deus, de sobremaneira, ó Pai, de forma que eles jamais pensavam que seriam abençoados, ó Pai. Guia-nos em paz, ó Deus, nessas veredas de injustiça, dando-nos a proteção necessária contra todos os males, ó Pai, que vêm contra nós durante esta caminhada, ó Deus. Eleva cada vez mais os ministérios da tua casa, eleva cada vez mais os ministérios da tua igreja e abençoa, Senhor, que nós consigamos a vitória de novamente estar guardados em teu reino, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus. Amém, amém e amém. Só damos aviso, meus irmãos, em nome de Jesus, e já partimos para a bênção e terminaremos o culto. Sexta-feira nós teremos um grande culto da vitória. Creio eu que os outros irmãos vão estar presentes em nome de Jesus. E se o irmão Cornélio não tiver nada para fazer no nosso caso, dele vir fazer a palavra para nós na sexta-feira, estamos certos? Amém, amém. Então, o irmão se organiza para a sexta-feira seguinte, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Porque a sexta-feira seguinte já é a sexta-feira, não é a sexta-feira do carnaval. Aí o irmão se organiza para a sexta-feira seguinte trazer uma mensagem de Deus em nome de Jesus. No domingo, pela manhã, escola bíblica dominical, à noite, um grande culto, em nome de Jesus. E no dia 10 e dia 11 de fevereiro, o pastor está organizando um retiro de jovens. Todo irmão que quiser participar, é só entrar em contato e dar o seu nome, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos fazer a bênção apostólica e finalizando em nome de Jesus. Estenda os suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam.